Amigos e amigas que acompanham o nosso quadro Direito de toda essa parceria entre a sua TCM e o Instituto Novo Eleitoral, tratando sempre de temas atuais, de temas polêmicos. E nós não poderíamos deixar de tratar, por óbvio, uma semana depois praticamente, desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da chapa presidencial, da chapa Dilma e Temer, em que os ilustres ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderam por absolver essa chapa, né, que venceu as eleições de 2014. Então, o que é que nós temos a dizer para vocês depois, evidentemente, de todo esse julgamento e a partir das críticas, né? A sociedade não compreendeu bem o que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral fizeram e eu realmente vou destacar alguns aspectos importantes sobre esse julgamento. A grande tese acolhida pelos ministros foi que houve a ampliação da causa de pedido. O que é isso, para que vocês entendam? É justamente a ideia de que o pedido em que pese ser de cassação da chapa por abuso do poder econômico, houve inovação com relação aos fatos. Ou seja, os fatos não eram os fatos descritos e principalmente a chamada causa de pedir, a causa de pedir remota, ou seja, a situação fática em si, ou seja, houve inovação, como disse, nos fatos. Fatos que não estavam relacionados com a inicial teriam sido trazidos, mais precisamente, a delação da Odebrecht, tanto é verdade que falaram da fase Odebrecht, tudo que a gente já tem ouvido falar sobre essas situações, onde de modo categórico, de modo mais do que notório, nós sabemos que, infelizmente, como funcionam as eleições no nosso país e esse sistema, infelizmente, da propina que foi descoberta após a Lava Jato, na realidade nós desconfiávamos e tudo isso está indo à tona, com várias autoridades sendo presas, e a gente percebe que o Tribunal Superior Eleitoral não levou em consideração. Tudo bem, eu não quero nem entrar nesse aspecto. Eu particularmente penso que os fatos descritos na inicial, o chamado fato base, há uma relação direta com todo esse abuso de poder econômico traçado na própria inicial do PSDB. Mas vamos deixar isso de lado, até para que a gente possa, vamos dizer, compreender melhor e chamar a atenção para mim, para o desacerto da decisão, tecnicamente falando. Não vou nem entrar nessas críticas de que o julgamento foi político, de que houve, evidentemente, de que houveram outros fatores, na realidade, que levaram a esse resultado. Não, eu vou deixar quieto essa situação. Eu vou chamar a atenção para uma coisa indiscutível. Tanto é verdade que nós vimos que o relator Herman Benjamin passou 17 horas e teve o cuidado de deixar claro que não estava usando os poderes do juiz com relação aos fatos supervenientes, com a possibilidade de analisar esses outros fatos. Ele estava preocupado com essa conexão e mesmo que se afastasse a fase Odebrecht, ele foi claro em dizer no seu voto que havia fatos indiscutíveis relacionados na inicial, trazido pelo PSDB, inclusive com relação ao próprio Caixa 1, que não foram enfrentados nos votos vencedores. E nós sabemos que não pode. Uma decisão judicial tem que ser totalmente fundamentada. Então eu questiono a legitimidade dessa decisão pelo não enfrentamento dos fatos e provas não refutadas, porque a prova afastada eu fico até calado. E não dá a legitimidade que se espera. E eu não tenho dúvida que os juízes brasileiros vão analisar em específico todas as espécies de abuso de poder e não vão seguir essa linha de predomínio total da soberania popular e deu a entender que o TSE, com todo respeito, só caça prefeito de cidade pequena, governadores de regiões pequenas, como já fez com o Norte e Nordeste, e na hora que chega para caçar presidente, a lei, com todo respeito, parece que muda. Isso ficou muito claro, porque não houve um enfrentamento das provas irrefutáveis e não afastadas. Então, no mínimo, se espera, e o Ministério Público já sinalizou que vai recorrer para que essa decisão seja integrada e, quem sabe, se entre com recurso extraordinário, que aparentemente há espaço por esses aspectos. Tanto é verdade que o próprio partido Rede também já questionou e pediu a anulação desse julgado. Nós não podemos entender que a Justiça Eleitoral vai travar por esse julgamento, respeitando as decisões
E os ministros que julgaram, eu fico com o ministro Herman Benjamin, com o ministro Fux e com a ministra Rosa Weber, até porque ficou muito claro que a prova era vivo e não faz sentido realmente ser coveiro de prova viva. Valeu, até o próximo programa.